melhoria da cidade de duas maneiras. A primeira, pelos esforços no sentido de melhorar seu plano de cidade natural, alinhando ruas, abrindo travessas e regularizando praças, como a preocupação constante de embelezamento. E depois duplicando a área urbana, com o loteamento do Largo do Róssel até a várzea inundável do Paraíba, na Cabelinha, dentro de um antigo meandro abandonado do rio. O primeiro grande trabalho de melhoramento foi a solução de um problema que vinha desde 1836 e que era o acesso ao cemitério. Quando se proibiram os sepultamentos na matriz, pois disso provinham as pestes que destroem as povoações, e se localizou a necrópole numa colina afastada, à margem da Estrada Geral da Corte, o caminho até lá era a travessa da Rua Viscondesa de Castro Lima, depois da Ponte do Faustino, e o desvio da estrada para entrar-se na vila. Em 1865, a Câmara mandou abrir uma rua direita até o portão do cemitério, fazendo-se os aterros necessários que, por terem ficado muito baixos, precisaram ser levantados, gastando-se muito mais do que a previsão inicial e que só se completaram em 1878. Em 1835, o prefeito mostra a necessidade da construção de um cemitério para evitar o sepultamento no interior da igreja, como se faziam, embora só para os mortos importantes, pois a tradição oral falava de enterros no adro, área externa das igrejas, geralmente praças no entorno. Em Lorena foi presenciada pela população a retirada de ossos quando se fizeram as obras na praça. Em 1836, novamente o prefeito mostrou sua importância para a saúde pública e para acabar com o abuso de sepultar no templo, pois dele provinham as pestes que destruíam as povoações. A razão, porém, que levou à construção do cemitério foi o estado ruinoso e as obras da reconstrução da matriz. Sem poder usar a igreja, foi escolhido um novo local, fora dos limites urbanos, na direção do bairro do Vinagre, no fim da rua direita. Em 1838 já tinha sido iniciada a construção do cemitério, porque a Câmara consultou a província sobre se podia aplicar os rédios da fábrica, ou seja, os rendimentos da matriz nas obras do cemitério ou da própria matriz. Os serviços demoraram 4 anos e custaram R$700 mil, sem que a Câmara tivesse os necessários fundos para pagá-los, tendo pedido então à província que fossem indenizadas pela fábrica, que possuía R$400 mil. Os rendimentos futuros da fábrica pagariam o restante e, a partir daí, ela seria reembolsada pelo próprio cemitério. Um negócio entre a igreja e os mortos, sem maior preocupação para os dignos vereadores. A boa morada. Neste cemitério parece a morte se faz doce. Alhas de manacás ladeadas por mármores brancos, alguns já de 100 anos, encanoados pelo tempo, tudo branco, tudo suave e lavado de sol. Aqui desaparecem os rumores da vida, nem neles pensamos. Tudo se torna fuga e evocação, um cumprimento aos amigos que se encontramos. O cemitério, instalado e benzido no terraço no fim da rua direita, precisava de conserto das taipas. É preciso observar, porém, que existiam na realidade 3 cemitérios: o dos católicos, o dos escravos e o dos protestantes, instalado em 1860, além do que havia no Entrecosto, em Cachoeira, no Embaú e no Piquete. Um cumprimento aos amigos que encontramos dormindo. Um que de surpresa ao descobrimento o jazigo de velhos sultos que não chegamos a conhecer. Barões, comendadores, parlamentares do Império e da República. Tudo aqui é aconchego e tradição. Às vezes mansa revolta,
como nas ingênuas lápides, que são em si mesmas um protesto contra a violência de quem também já morreu. Aqui jaz o capitão Joaquim Inácio Bittencourt, nascido em 29 de janeiro de 1832 e assassinado em 18 de abril de 1879. Tributo de amizade. João Inácio tem sepultura e nome de rua. Quem o matou, o negro Tibério, seu escravo, não tem cinza sequer, mas a perpétua e fria execração do mármore. Um cemitério amigo, cheio de venerável companhia. A viscondessa, que dorme na cripta da capela de São Miguel das Almas. Os barões de Santa Eulália, em seu mausoléu circular e brazonado. Gama Rodrigues, médico, político, escritor, que causava impressão em tardes já distantes de não ser feito do barro comum dos homens. Aqui revejo antigos companheiros, aqui descansa o padre Renaldim, mais santo do que os santos. Todos me festejam muito e convidam-me a ficar. Sim, de repente me vejo em velhas salas, onde os amigos de meu pai e o do pai do meu pai, entre dois dedos de prosa e recordação, me oferecem e insistem para que eu aceite uma broinha de fubá e uma xícara de café. Em amplas varandas com prataria, cozinheiras risonhas e cadeiras de balanço. Descrever uma vida deve ser mesmo mais difícil do que compor uma música, pois sempre haverá uma dúvida sobre o porquê da nossa vinda. A vida é uma doce mentira, contada pelo destino, mas ele é travesso igual menino e delicado igual menina. Talvez por isso muitos esperam o céu, que não é manto, mas que quando abre,
abre igual véu, nos cessa o pranto que tínhamos na terra. Talvez seja mesmo o nosso norte, pois pior seria sofrermos no ermo e andarmos pelas nuvens a esmo. Ela é a nossa única verdade, a triste realidade, que paira sobre todos na cidade, independentemente da idade. Infelizmente, para quem fica, não é o fim, pois fica a saudade. Nem precisa ser de fato assim, mas essa é a realidade para todos nós, para você e para mim.